Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 36 a o 43, que diz assim: E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão tudo no seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Vamos repetir o versículo 42, que diz assim: E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá, glórias a Deus, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus do céu, Deus vai falar conosco aqui hoje. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Essas palavras hoje, irmão, está muito difícil de se ouvir. Glórias a Deus, está muito difícil de se ouvir. Glórias a Deus. Hoje todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno, todo mundo vai morar no reino. Eu queria saber que todo mundo é esse, porque a Bíblia não declara assim. Para ir para o céu é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Mas aqui diante da multidão, esta palavra, Jesus ele começa a ministrar a parábola do trigo e do joio. Para muitos ele deu a entender em parábolas, porque ainda não era o momento e o tempo para abrir mais abertamente a revelação para aqueles homens e mulheres que estavam ali lhe ouvindo. Mas se houvesse um interesse em querer entender, em querer descobrir o que era aquilo que Jesus falou em parábola e por que ele trouxe aquela parábola, era só ir até Cristo que ele ia explicar. O interesse tem que ser no homem, o interesse tem que ser na mulher. Nós que temos que se interessar pela verdade, assim como o discípulo fez. Olha o primeiro versículo: E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos para nós a parábola do joio do campo. Jesus está em casa, aqui na casa de Deus. Você vai até Jesus e pega a explicação da pregação, da parábola, o porquê que foi cantado aquele louvor, o porquê daquele dia, todo aquele movimento espiritual, e ele vai te explicar. Só que para muita gente, para muitos, o inferno não existe mais, e não há mais gritos e ranger de dentes. Todo mundo vai para o céu. E a Bíblia diz que só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que só vai para o céu quem abandonou verdadeiramente este mundo. E a Bíblia diz que só vai para o céu aquele que se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz que só vai para o céu aqueles que se desprenderam de todos os vícios desse mundo. E que vícios são esses, irmão? A abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Está aqui Jesus explicando.
semente. O versículo 38, ele ainda continua dizendo: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Aleluia! O joio e o trigo crescem junto. Você quer ver o joio chiar? Porque o trigo de verdade dá glória a Deus, aleluia, e diz: fala mais, Senhor, que o teu servo ouve. Mas o joio começa a murmurar, o joio começa a reclamar, o joio começa a dizer: que mensagem é essa? Isso não é mensagem para um culto, isso não é mensagem para uma festa, isso não é mensagem para um dia. Está aqui Jesus explicando. Agora, versículo 39: o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Cada um tem os seus atributos nesse mundo. O inimigo para tentar afastar o povo da presença de Deus, Jesus para atrair o povo para a presença de Deus. Cabe ao ser humano a quem decidir, a quem ouvir, a quem seguir. E Jesus falou dizendo: não podemos servir a dois senhores, ou serve a Jesus ou serve a Satanás. Aleluia! Irmãos e irmãs, eu me converti em 1997. Nesse período, para ser crente, você tinha que ser crente mesmo, porque os pastores no altar, as mensagens deles eram uma mensagem bem sustina, de muita vitamina, muita substância espiritual. Eles pregavam do céu e também falavam do inferno, falava que Jesus, falava também dos demônios, falava que tinha anjos para guardar e que tinha demônios para tentar derrubar as pessoas. Eles diziam que muitos iam para o paraíso e outros iam queimar no fogo do inferno. E aquelas mensagens alegravam o nosso coração. Nós gostávamos de ouvir a verdade, só que muitos que não queriam ouvir a pregação do evangelho iam embora, reclamavam, murmuravam. Assim como muitos discípulos, quando Jesus começa a pregar, começa a anunciar, muitos no meio da multidão que é joio diz: isso, que todo discurso é esse? Quem pode ouvir isso? E saiu todo mundo e ficou os 12. Aí Jesus falou: quer ir com a multidão? Vai. Aí um dos discípulos levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia, glória a Deus. Glorificado é teu nome. Cristão que não gosta de ouvir a verdade, cristã que não gosta de ouvir a verdade, está desviado, tem que aceitar Jesus de novo, ou não nasceu de novo. Aleluia, glória a Deus. Se o cristão e a cristã não tem prazer em ler a Bíblia, pregar a Bíblia e anunciar a Bíblia, você ainda não está salvo. Porque tudo começa pela palavra de Deus. Você pode ver no livro de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Aí Jesus falou: examinai a Escritura, porque cuidais de pegar a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só que os desobedientes, segundo o que está em Salmos capítulo 9, versículo 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Só existiam os céus, a terra e os planetários, e as estrelas, o universo e a galáxia. Mas na rebelião do Satanás e dos demônios, Deus foi obrigado, mesmo não querendo fazer, ele foi obrigado a fazer o inferno. Porque Satanás não teria mais legalidade na terra. Satanás não teria direito aos planetários. Aí o Deus que fez o céu e a terra decretou que também no céu Satanás e os demônios não poderiam morar. O que Deus fez? O inferno. O inferno é a moradia de Satanás e os demônios e a prisão dos homens ímpios. Desde o início da criação até hoje, muitas pessoas estão morrendo sem salvação e estão descendo ao inferno. Aí o versículo 40 diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, que é o fogo do inferno, assim será também na consumição do mundo. Quando a pessoa morre sem salvação, irmã, ela desce direto.
já ouviu falar do estudo pós-morte? Você joga no YouTube que está lá. Pessoas que estavam infartando, morrendo. E muitos, os médicos relatavam que as pessoas ficavam apavoradas. Da parede saía demônios, saía seres do inferno e vinham buscar aquelas pessoas para levá-las para baixo. Pessoas que não se salvaram, mas elas ressuscitaram, voltaram. Deus deu mais uma oportunidade para a pessoa. Pergunta se essa pessoa quer sair da igreja. Esses tipos de pessoa que tem experiência pós-morte nunca mais quer sair da igreja. Assim como aqueles que têm contato no mundo espiritual, irmão. A pessoa que tem contato no mundo espiritual, assim como eu tive, que vi esses seres do inferno, esses demônios do inferno e Satanás também, pergunta se eu quero sair da igreja. Não olhe mais para o mundo, não olhe mais para os bailes há mais de 20 anos, não olhe mais para a discoteca. Vigia com certo tipo de pessoa que vem assim, o diabo empolgado no sapatinho de lã. Não curte mais. Você está perdendo a juventude da igreja. Você está igual um velho, igual uma velha. Isso são dardos inflamados do marido. Não. O mundo para mim já morreu, já acabou. O meu negócio é Jesus, é palavra, é oração, é louvor, é colinho de fogo. O meu negócio é Deus. Aí o demônio manifesta na pessoa, é fanático, é maluco. Por isso que a Bíblia diz, discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou não. Discernir os espíritos, irmão, não é só naquele que vem. Não. O diabo não usa só essas pessoas de ligado, não. O diabo também usa o ímpio. O ímpio vem. Você está perdendo o melhor daqui de fora. E você responde, melhor? Eu estou ganhando o melhor dessa terra, ter a alma salva e a presença de Deus. Glórias a Deus. Aí o versículo 41 diz, e mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo e o que comete iniquidade. Por isso que você vê a pessoa está aqui na igreja, ela vai lá para fora. Primeiro ele quer desviar, ela quer desviar e fica mirando alguém. Aí desvia por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do irmão, por causa da irmã. A Bíblia diz que se perseguir uma cidade, tu vai para outra. Se perseguir uma cidade, tu vai para outra. Agora tu vai para o mundo. É porque a pessoa já queria se desviar. Oh, Deus, não sou fora. Porque no livro de Salmo diz, de engano na minha casa não permanecerá. No livro do Apocalipse diz, você não é quente, você não é frio, você é morno, você não se decide. Vomitaria da minha boca. Glória a Deus, aleluia. Tudo tem resposta na palavra de Deus. Tudo tem resposta na palavra do Senhor. E tudo que causa escândalo, conforme diz aqui, Ele vai arrancar, Ele vai tirar. Não vai morar nos céus. Por isso que a Bíblia diz, meu Deus do céu, ai de quem pelo qual veio o escândalo. Era melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E o pior ainda está por vir, no versículo 42. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá, não é vai ter, haverá, está acontecendo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus, aleluia. Gritos e ranger de dente, urro, desespero, solidão. E várias passagens falam sobre isso. Várias passagens nos mostram essa realidade. Na Terra, no planeta Terra, irmão, é onde nós vamos decidir onde vamos morar. Se vamos para o paraíso ou se vamos para o inferno. O planeta Terra é o caminho que temos que escolher nessa vida. Ir para o paraíso ou ir para o inferno. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Jesus. Tudo está escrito aqui na Bíblia, irmão. E ali haverá choro, ranger de dente, quando vês Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas salvos no reino dos céus. Ali haverá muito desespero no inferno, porque eles tiveram oportunidade para se salvar e não se salvaram.
até o dia de hoje, desde 1998, me apresentaram este vídeo que era em VHS, e que eu ouvi esse testemunho de Moisés no olho de vidro. O homem saiu da igreja, estava no baile funk, e lá no baile funk o demônio incorporou no corpo de um homem e foi até ele. Quando chega até aquele homem, uma arma pelas costas dele, o demônio diz assim: está no testemunho de Moisés, está lembrado de mim? Aí ele: não, nunca te vi. Aí olha o que o demônio falou: eu sou aquele. Quando tu estava lá, tu mandava me pisar, tu mandava me queimar, tu cantava coro de fogo, queima ele, queima ele, queima ele. Aí ele: quando eu era crente. Aí o demônio falou assim: lembraste, né? Quem bate, esquece, quem apanha, sempre lembra. Tem gente que sai da igreja, irmão, e acha que o demônio vai ficar assim, ó. Que Satanás vai ficar assim, ó. Não. Os demônios vão festejar e vão falar: patrão, é hora da vingança. E foi, demônios? Aquele que tanto te incomodava desviou. Aí eles vão fazer a festa. Aí o diabo vai dando dados, inflamar, aí a pessoa vai se afastando, daqui a pouquinho vem a angústia, daqui a pouquinho vem os vícios, daqui a pouquinho vem a imoralidade, a abominação, o incesto, quando a pessoa estiver bem distante da presença de Deus, aí o demônio vai lá, cala aquela Bíblia e leva ao inferno. Glória a Deus, aleluia. Aí lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá, que é que está acontecendo, prantos e ranger de dentes. E Jesus falou que no inferno, aonde o bicho não morre, o fogo não se apaga, e é tormenta 24 horas por dia, como diz no Apocalipse. No Apocalipse diz que a tormenta é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 24 horas por dia. Aqui você sente dor, toma uma injeção, ou uma injeção de cavalo, tu desmaia, esquece a dor. Mas no inferno não tem injeção, no inferno é tormenta 24 horas. E o único meio para se livrar do inferno, ser salvo e ir para os céus, aceitando Jesus, obedecendo a palavra e perseverando até o fim, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é nossa obrigação fazer isso. É nossa obrigação. As pessoas vêm aqui, a gente ora, as pessoas são abençoadas. Aí volta a fazer o que fazia antes, aí os problemas voltam tudo de novo. A gente ora pelas pessoas, os demônios são expulsos, aí a pessoa volta lá para o mundo de novo, aí os demônios tudo volta de novo. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. A pessoa tem que se decidir. Não é porque eu estou falando, não é porque o evangelista Cláudio fala falando aqui, não é porque a missionária fala aqui, não é porque a produção fala aqui, não é porque a irmã ali fala aqui. A pessoa tem que se decidir pela salvação da sua alma. Nós oramos, o problema sai. Nós oramos, os demônios saem. Mas se a pessoa não tiver um compromisso com Deus, todos esses problemas voltam. E às vezes volta até pior, porque a Bíblia diz que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Tinha um rapaz que estava brincando tanto na igreja, irmão. Era aquele tipo de pessoa. Uma hora estou na igreja, outra hora todo mundo. Uma hora bebia água, estou na igreja. Outra hora estava lá fora, bebia cachaça. Uma hora estava rodando aqui, outra hora ia lá para o mundo e começava a sambar. E fazia uma coisa, fazia outra. Aí o demônio deu uma rasteira de uma vez só. Colocou ele uma Jezabel no caminho dele, ou Jezabel. E aquela pessoa pegou o vírus da AIDS. E dentro de um mês a pessoa foi consumida. Eu fui fazer visita àquela pessoa. A pessoa era uma pessoa forte, bonita. Eu cheguei a conhecer aquela pessoa. Era uma pessoa forte, bonita. Estava todo seco para dentro com os outros. As pessoas tinham até nojo de chegar perto. Eu cheguei perto, coloquei a mão e orei. Quando eu orei, ele falou assim: irmão, eles estão aqui. Eu falei: eles quem, rapaz? Quem está aqui? Eles estão aqui, me ajuda, por favor. Eu falei: eles quem? Olha, eles estão ali, ó, demônios do inferno. Eles vieram me buscar. Olha, tem mais ali, tem mais ali. Aos familiares dele: irmão, ele tá maluco, tá doido, não, calma aí. Mas aonde? Em qual direção eles estão? Irmão, não tenha medo. Faça conforme eu fiz. Coloquei a mão nele, aponta onde eles estão. Quando ele apontou, eu falei: Jesus, deixa eu ver também. Eu olhei: irmão, quase caí para trás. Tomava até um susto. Mas aonde?
ouvir. Ele apontava, olhava e ouvia também. Eu falei para aquela família, ó, eles estão aqui. Vocês dentro desse lar têm que tomar uma posição. Vocês dentro desse lar têm que fazer um compromisso com Deus. Os demônios estão se andando dentro da casa de vocês. Aí eu fui orar para Deus restaurar e curar eles, os demônios se mandaram. Quando eu coloquei a mão para orar, o Espírito de Deus falou comigo, meu servo, não ore para a restauração e para eu curar, porque eu não vou fazer isso. Eu vou recolher ele da terra, porque ele abusou das minhas misericórdias. Isso eu estou falando aqui, irmão, não falei para ele, irmã, não. Eu segurei para mim e falei, meu Deus do céu, fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Eu falei, em nome de Jesus Cristo, eu mudei a oração. Em nome de Jesus, Deus, faça conforme a tua vontade e não a minha, que a tua vontade se prevaleça na terra e tirei minha mão. As pessoas, e aí, irmão, o que Deus falou? Deus vai fazer a obra. E ó, me mandei. Uma semana depois, ele faleceu. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. O que o homem semear vai colher. Vai colher. Existe muita gente brincando e achando que Deus tem que fazer a sua vontade. Deus não faz a vontade de ninguém aqui. Deus vai fazer a vontade dele.